Gente, é mais um bate-papo, né? Uma troca de informações aqui, né? Eu espero poder estar, né, contribuindo um pouquinho com o nosso conhecimento. E eu resolvi falar um pouquinho sobre o alfabeto Irdim, né? A gente não tem, a princípio, muita informação sobre o alfabeto em si, né? Mas que ele é um alfabeto de símbolos, né? E a gente sabe que os idiomas, né, primitivos, acho que não é a palavra correta, né? É, primários, os primeiros aqui, né, do nosso planeta, eram através de simbologias, né? E assim é o Irdim, que nós sabemos que é o primeiro idioma da Terra, né? Então, esse alfabeto, como a gente sabe que a origem da humanidade foi no Brasil, eu estou percebendo várias identificações do alfabeto, né, na nossa América do Sul, aqui no Brasil, né? Então, vou compartilhar um pouquinho a minha perspectiva sobre o alfabeto e as simbologias em geral, né? Então, essas civilizações, elas se comunicavam através de desenhos, né? Então, como será que era esse significado, né? Será que a gente em breve vai ter aula de Irdim, hein, José Celso? Vão Seria ter, né? interessante, né? É, Então, você pode passar a próxima, por favor? Eu utilizei esse edifício que é no Rio de Janeiro e ele tem a presença de algumas letras, né, que dá a entender que é a letra, que a gente vê logo aqui embaixo, bem na imagem, é um círculo e um outro círculo sobre ele, né, e um quadrado ao redor, né, então, aparentemente, essa seria a letra E também, né. Então, aí, o que é a importância desse idioma, dessa linguagem, né, através de símbolos, né, é que ela proporciona um maior desenvolvimento da consciência, desenvolvendo os dois hemisférios do cérebro, né? A nossa escrita atual, ela acaba fortalecendo apenas um lado do cérebro, né? O nosso lado mais racional. Então, a escrita também é algo hoje que nos afasta um pouquinho desse lado digamos assim, da espiritualidade, daquilo que a gente não vê, do lado irracional, né? Dessa nossa percepção do mundo, que ela é real, né? Esse lado, ele existe, e a gente se afastou um pouco disso também, entre as várias outras coisas que a gente estava falando antes sobre toxina, né? No organismo, a nossa escrita também acaba atualmente, né? Potencializando assim o nosso afastamento disso. Então, é interessante a gente começar a voltar a analisar isso, observar as nossas fachadas, quem tem condições de, né, viajar, conhecer ou estar próximo a edificações antigas, e isso a gente tem no país inteiro, tanto no interior como nos grandes centros. Então, a gente pode começar a analisar isso, verificar aquilo que está ao nosso redor, né, e imaginar como aquilo foi no passado, né? O que será que significava essa letra E? Nesse caso, por exemplo, poderia ser Jerusalém? Segundo as minhas pesquisas, Jerusalém, o nome de Jerusalém pode ter se originado do nome Jerusalém, ou Eiru, que era Deus, né, para os guaranis. Então, Eiru começa com E. Pode ser que no passado, Jerusalém se utilizava a letra E como descrição de uma cidade, né, um território. Então, como a gente vê isso, esse símbolo em muitas cidades, tanto do Brasil como, né, na América do Sul aqui, poderia ser, não é? Seria. Desculpa, a gente ouvir aqui a minha mensagem. Se tiver aula, quero aprender, gente. Eu também. A aula de a Regina comentando, né? E o Daniel. Boa noite, José Celso e Carla, São Paulo. Então, gente, vamos seguindo aqui. Pode seguir a próxima, José, por favor. mas só tem uma. Como é que eu faço aqui? Colocar, introduzir ao palco, alguma coisa assim. Vai. Só tem duas aqui para eu clicar. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu não consigo. Vai ter que retirar aí e mandar as duas. Não, Retirar. tem várias aqui. Eu já tirei. Pois é. Aí Então você eu vou tirando aqui. Beleza. vai tirando, eu vou colocando. Eu não tenho como fazer. Eu Beleza. não entendo esse processo de colocar. Então coloca a passadora próxima agora, ela vai aparecer. Para colocar 53? É isso. Então, né, o alfabeto Irdim, ele proporciona um estado simultâneo de razão e intuição. Então, quanto mais a gente praticar isso, também acaba auxiliando nesse nosso processo de desenvolvimento, né, da nossa intuição, daquilo que não é racional, né, que está além da razão, né. Pode passar o próximo, por favor, José Celso?
Então, além de equilibrar os hemisférios cerebrais, ela também auxilia no nível de frequência mental, acelera a nossa frequência. Pode passar. Agora você queria tirar, não tem como. Assim, já colocou, beleza. Isso. Ah, tá. Então, aqui a gente pode ver a letra E do alfabeto Iridim. Acho que todos conseguem verificar lá embaixo que a gente tem 2 círculos, né? E essa é uma edificação super antiga. Ela tem essa letra E, que a princípio, ao meu ver, é a letra E, e também a letra R. Então, se ela pertencia ao período de Ratanabá, quem eram essas pessoas evidenciadas nas fachadas, né? Será que a cruz, a gente falando sobre simbologia, o que será que estava significando nessa situação? Será que era uma tecnologia? Poderia ser uma tecnologia, né? Ou a identificação do masculino, né? Que para os guaranis também, eles utilizavam o termo tal como um nome se referindo a uma personalidade que era digamos assim, uma pessoa do mal. Mas, ao meu ver, talvez a tradução do próprio Guarani, que a gente, né, tem como hoje, poderia ser essa tradução como sendo da polaridade negativa. Perdão, eu ia falar do, né, do positivo, mas é da polaridade negativa o tal. Então, poderia se referir a uma personalidade feminina no passado, né? Não parece que é uma mulher entre os 2 homens ali, né? Quem seria essa pessoa no período de Ratanabá? Será que era uma rainha? Enfim, né? Então, essas situações de a gente analisar o alfabeto Iridim em si nos leva à nossa pesquisa, né? A gente compreender melhor esse passado, né? Essa é uma situação. Quem será que era essa mulher? Será que acima dela é uma pomba, é uma árpia? Que a gente vê muito hoje o uso da árpia, ao meu ver, nesse período de Israel, do passado, né? Então, quem eram essas pessoas evidenciadas nessas fachadas, como o caso dessa fachada aí do Rio de Janeiro, que a mim remete a uma edificação do período de Ratanabá. Se não foi de Ratanabá, foi né, feita depois, mas seria estranho, né, alguém executar posteriormente. Talvez alguém tenha reconstruído, também seria possível, né, um remanescente, mas enfim, tem a letra R bem visível nessa edificação. E, ao meu ver, essa seria a letra E. Pode passar, por favor, pessoal. Então, essa é a letra R. Eu não consegui tirar uma imagem muito boa lá do local, mas são 3 círculos concêntricos. Por que teria esses 3 círculos concêntricos? Um acesso, né, uma porta de uma edificação. O que estaria simbolizando isso? Ao meu ver, era uma identificação como o reino de Ratanabá, né? Já que Ratanabá era um reino gigante, né? Era de Ratanabá para os mundos, então a gente pode ver provavelmente o R descrito, se é que pode dizer assim, né? Exemplificado de forma diferente, um pouquinho mais ovalado, um pouquinho mais redondo, de repente, né? Então, porque existiam várias etnias, várias raças, né? Talvez alguns mudavam um pouquinho, de forma mais circular, outro mais oval, né? É uma probabilidade. Deixa eu acrescentar mais a outra. E, inclusive, nesse edifício, tem um termo que era utilizado na época, como se fosse um local, indulgência, eu esqueci o nome agora, mas como se fosse um local de reuniões, assim, importantes, assim, como... na época, os reis, eles atendiam as pessoas também, né? O rei Salomão, ele atendia o público, né? Tanto que a gente tem aquela situação da criança e das mulheres que estavam disputando pela mesma criança, né? Então, ele fazia esses atendimentos à população. A mim, esse local remete a um local com essa finalidade. E ele tem também uma placa que foi colocada sobre esse edifício com uma indicação de que era um local que foi tomado como propriedade do Vaticano. Interessante, né? Como se fosse uma placa sobre um edifício antigo, dizendo que essa aqui agora é propriedade do Vaticano. Eu já postei isso no TikTok. Então, de que período que foi isso, né? Quem utilizava essas edificações no passado? E, continuando, então, pode colocar a próxima, José Celso. Nesse estudo sobre as simbologias,
Para mim, o símbolo das Amazonas é a letra D, que tem no sentido amplo, assim, ou no sentido que seria no nível dimensionais, né? No sentido que ele também, só aqueles 3 triângulozinhos, ele também é o símbolo da frequência das Amazonas, né, José Celso? Pelo menos eu vi isso nas apostilas. Então, é um símbolo que representa muita coisa. Ele, ao meu ver, ele foi utilizado pelas Amazonas, né, representando as polaridades. É uma frequência, então seria um símbolo de frequência. É um símbolo que representa a letra D, então poderia simbolizar dimensionais, né? No sentido também de representar as polaridades opostas, porque se a gente inverter esse símbolo, ele está dessa maneira e a gente inverter ele para baixo, né? Ele é o símbolo das Amazonas. É exatamente Sim. o símbolo das Amazonas. Então, esse símbolo das Amazonas, ao meu ver, representa não apenas as Amazonas, né? Mas os sacerdotes da época, os casais, né? Os casais matriciais, né? Que colonizaram a Terra, né? Ou aqui viveram nos períodos mais remotos. E existiam reinados, que, olha, eles não iriam colocar apenas uma coroa, né, e um símbolo para representar a rainha do céu, a Ave Maria, como, né, como a igreja inverteu aquela situação assim de rainha do céu, apenas como uma coisa fictícia, assim, né? Mas ao meu ver, eles pertenciam a esses reinos do passado, né, identificando as coroas, né, com seus respectivos reinados e locais, né? E a gente vê esse símbolo das Amazonas de forma mais rústica, digamos assim, mais simples, né? Só como a gente vê lá a letra D sobreposta, né? Mais detalhada, como a gente está vendo aqui, né? E aqui a gente está vendo as estrelas, né? Quantas estrelas são aí, né? São 12 estrelas, né? A quem estaria representando essas 12 estrelas? Num local que existe a letra E, que poderia significar Jerusalém, né? De Jerusalém, e a letra R de Ratanabá. Quem habitou nesse passado que teria essas 12 estrelas? Quem eram essas tribos? Qual era quem está representando essas estrelas, né? Quem ela representa? Será que não eram as tribos iniciais que a gente teve aqui, que a gente conhece como as 12 tribos de Jerusalém? Né? E talvez as Amazonas a terceira tribo? Né? Porque se a gente for olhar assim, também parece uma estrela, né? O símbolo das Amazonas. Então, eu acho a letra D e o símbolo das Amazonas, assim, bem profundo, assim, ele é bem... hoje ele representa muito, né, para mim. Antes, quando eu comecei a estudar, a minha percepção era muito mais racional, né? Depois, o lado intuitivo começou a florescer, então, talvez, até pelo próprio estudo do alfabeto, né, que a gente se envolve e começa a analisar e acaba por si desenvolvendo mais o nosso lado intuitivo, né? Então, para mim, é um símbolo que representa bastante coisa, né? Ele não é apenas o símbolo das Amazonas. Então, é um símbolo que representa os dimensionais, que representa a polaridade feminina e masculina, né? Assim como é em cima, é embaixo, o verso do reverso, do inverso, porque a gente movimenta esse símbolo das Amazonas, inverte ele de cima para baixo, espelha ele, vira de lado, ele sempre fica da mesma maneira. Então, para mim, ele contempla muita coisa, né? Ele é bem amplo e profundo, né? Apenas com uma letra. Então, como é incrível essa questão do idioma, né? Dos símbolos, né?